a gente está com um dos membros da nossa TV aqui, do nosso canal, que é o advogado Bruno Batista, amigo nosso, ex-secretário lá do Conselho Deliberativo. O que não falta é história para Bruno dentro do esporte, amigo nosso, desses amigos que o futebol nos deu, não que o esporte em especial. Só é mexer assim, com algumas informações, a gente bate uns pés aí, os negócios, mas tudo dentro do contexto. Claro. Bruno, obrigado pela presença. Seja bem-vindo mais uma vez, macho, vai. Bom dia, Alessandro. Bom dia aos amigos do Eu Pratico Esporte e a toda a família rubro-negra. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos embora. Bora falar então, Bruno, dessa questão que ontem até falei hoje de manhã com o meu amigo Boris. Eita, mexi aqui. Falei ontem com o meu amigo Boris e o Boris me mandou, inclusive, uma documentação a respeito dos pagamentos, inclusive, né, da ida das informações já para findar, né, o processo, já que, pelo que a gente observou ontem e hoje, já não tem retorno. Me confirma, por gentileza. O Adrielson colocou o esporte na justiça e ninguém está aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Adrielson não deveria botar na justiça, começou no esporte. Isso é conversa de amadorismo. Não é profissional. O cara não tem direito. Não foi cumprido os direitos do cara lá dentro. Pronto, o cara saiu por quê? Porque o esporte vacilou. Enfim, então, Adrielson, na época, era um funcionário como outro qualquer. Então, o vacilo foi do esporte, não é do atleta. O atleta só está cobrando o que lhe tem, né, de fato e de direito aí, no caso agora, o caminho a ser percorrido. E ninguém está reclamando dele de botar na justiça, tá? Só bem claro aqui. Quem quiser que reclame, mas, caramba, é um direito do cara. E se foi colocado, né, 4 milhões 550 mil, arredondando, porque parece que são 546 mil, mas enfim, bora arredondar para ficar bonito o número, se é que né, esse assunto é legal para as bandas do esporte. Mas, Bruno, explica para a gente realmente essa história, você que pesquisou aí dentro do site aí da Justiça Trabalhista, por favor. Bom, Alessandro, demais amigos, bom dia, Aníbal também, um prazer estar aqui com você. É o seguinte, o processo de Adrielson, ele tramitou na 16ª Vara do Trabalho aqui do Recife, e ele está lá tramitando desde 2022, desculpem. Guardem esta data, ok? Vamos lá. Em 6 de setembro de 2024, a decisão do processo, a sentença que lá foi proferida, ela transitou em julgado. O que é que quer dizer isso, minha gente? Não cabe mais nenhum tipo de discussão, não cabe mais nenhum tipo de recurso. Encerrada toda a fase processual, no dia 24 de setembro deste ano, ontem mais exatamente, houve um despacho do juiz da 16ª Vara, determinando o envio do processo para a contadoria. Para quê? Para a contadoria, ela realizar os cálculos, ela apurar os valores que foram deferidos na sentença. No mesmo dia de ontem, os advogados de Adrielson apresentaram o que nós chamamos de cálculos de liquidação, o valor que eles entendem como sendo devido. E aí eles apresentaram o valor, Alessandro, mais exatamente de R$ 4.459.952,76, valor esse atualizado até a data de 20 de setembro de 2024. E no mesmo ato, o que é que eles já fizeram? Eles requereram o bloqueio, a penhora do valor através do Bacenjude, que é uma ferramenta judicial que existe para bloqueio nas contas dos valores judiciais que são determinados e não são cumpridos. Bom, esses foram os cálculos apresentados pelo advogado. E hoje, exatamente hoje, o processo foi para a contadoria para realizar a dela. Ela pode concordar
com esses cálculos ou não. Pode apresentar o cálculo dela e isso vai retornar ainda para que o juiz ele tome conhecimento e aí ele deve determinar um impulso oficial que é para o esporte pagar, garantir o juízo ou requerer o que entender de direito. E aí nós estamos diante da seguinte situação. Muita gente fala, o esporte está em recuperação judicial. Todos os débitos estão suspensos. Não é isso, amigos? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque o artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei que trata da recuperação judicial, ela diz o seguinte, que só estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencida. Então, veja bem, quando o esporte requereu a recuperação judicial, esse crédito de Adrielson ele não existia, porque ele foi deferido, mas estava sob júdice, que a gente chama, estava, entre aspas, sob recurso. Então, eu quero dizer a vocês que o direito é pautado em entendimentos. Eu não sei se o esporte efetivamente previu algum valor lá, eu não sei se o esporte já lançou lá na recuperação este valor quando foi deferido em sentença, porque essa sentença foi bem lá atrás, bem anterior. Então, mas o fato é que isso vai criar, ou poderá criar, uma nova discussão jurídica, porque, a princípio, esse crédito de Adrielson, ele não entra na recuperação judicial, ele estaria de fora. E aí, para onde é que ele iria? Na minha visão, ele poderia ir, existe uma vara, salvo engano, é a 12ª vara aqui da capital do trabalho, em que ela centraliza as execuções trabalhistas. Isso. E o esporte tem várias ações lá, onde ele vai pagando um pedacinho todos os meses para abater desse crédito. Mas eu também, neste momento agora, eu não sei lhes dizer, eu não tenho como lhes dizer se isso vai ou não para lá, porque ainda não houve essa decisão do magistrado. Então, o que é que a gente tem que aguardar? Primeiro, existe o crédito em torno de 4.500.000 aí, como o Alessandro falou. Não cabe mais recurso. O que é que pode acontecer aí? É discussão de cálculo, impugnação de valor. Mas que para que isso aconteça, tem que haver a garantia do juízo. E, efetivamente, a gente sabe que o esporte não vai chegar lá com 4,5 milhões e depositar garantindo esse juízo, até porque a grande maioria dos devedores não fazem isso. Então, assim, ainda há, vamos dizer assim, água para passar por baixo dessa ponte, tá? Isso ainda vai levar algum pouco tempo até chegar a essa definição final. Mas o fato é que existe esse crédito, sim, de 4,5 milhões, e o fato é que, a princípio, ele não entra na recuperação judicial, Alessandro e demais amigos. O que deve, resumindo, né, ter um débito, o que pode mudar, sei lá, 2 mil a mais, 3 mil a mais, 10 mil a mais, 5 mil a mais, né, o ajuste disso aí, mas que vai sair da conta do esporte. Minha preocupação e minha pergunta agora para você, Bruno Batista, advogado aqui, um dos grandes advogados do nosso estado, e um dos melhores secretários que o esporte já teve no Conselho Deliberativo, diga-se passagem. Eu perguntaria para você, Bruno, há algum problema? Sabia que você falou, né, que já está bloqueado esse dinheiro. Então, talvez não. Minha pergunta fique... Não está bloqueado, não. É que para discutir tem que bloquear. Tá entendendo? Não houve esse bloqueio ainda, não. Na verdade, não há nem a determinação ainda do bloqueio ainda. Isso está em fase a nível de secretaria, de contadoria, para realização de cálculos. Aí vai voltar para o juiz
e aí sim é que ele vai dar a determinação se vai ser bloqueado. O que há é um pedido de bloqueio por parte dos advogados de Adrielson. Tá. Então, na esfera jurídica trabalhista, daqui para frente, o que cabe ao esporte? Tem alguma ação que o esporte possa fazer que, de fato, melhore, amenize? Dá para pagar isso em parcelas, né? Como todo devedor gosta de fazer, né? Para não atrapalhar. O que é que pode acontecer com o esporte nesse sentido de pagamento e quais os recursos que o esporte pode mover em cima desse processo do Adrielson? Tendo em vista que já está transitado, julgado e não muda. O que eu estou perguntando é parcelamento, não interferir mais em nada, ou modificar dobrar, né? Efeito tapioca, né? Que a gente brinca no direito. Como é que você me diz? Bom, vamos lá. A nível processual ainda existem algumas saídas, mas saídas não mais de discussão do direito, e sim a nível de valores. Só que, como eu falei para vocês, para que isto aconteça, primeiro tem que ver se vai haver uma discrepância muito grande, que provavelmente o esporte deve também ter mandado fazer esse cálculo e já deve ter esses valores nas mãos. Mas, assim, para que aconteça essa discussão, é preciso que o juízo ele seja garantido, tá? Que é o que a gente chama de embargo à execução. Para você embargar uma execução, você tem que ter um fundamento plausível e um desses fundamentos, e um forte fundamento, é a questão do valor. Mas você não tem o efeito suspensivo disso, tal como acontece muitas vezes em recursos em instâncias inferiores. Então, o que é que acontece? Para discutir valor, o esporte vai precisar garantir o juiz. E aí tem alguns mecanismos. Por exemplo, hoje nós temos o que nós chamamos de seguro-fiança. O esporte pode contratar, através de uma corretora de seguro, um seguro que garanta esse valor de 4.460.000, para que, com a pólice de seguro nas mãos, tá? Vai custar aí muito mais barato que isso, talvez 1% desse valor, acho que nem isso. Tá? Mas isso, perdão, permita-me, mas isso deveria ter sido feito antes dessa pólice de seguro, já que o problema... Não. Isso pode ser feito agora sim, se o esporte quiser discutir valor. Se tiver algo em termos de discrepância e divergência de valor, para você poder embargar, para você discutir esse valor, você tem que garantir o juízo. Tá, entendi. Então, essa pólice vai custar aí, vamos dizer, 50 mil reais, 70 mil reais, tá? Mas aqui para nós, Bruno, vamos lá. Todo mundo sabe que a época do Adrielson era uma época de salários atrasados, de não pagar muita coisa, uma época complicada para o esporte financeiramente, de reconhecer isso, é verdade? Então, eu acho que o esporte não vai gastar mais dinheiro algum, é só ajustar mesmo e deixar para frente, porque não tem, né? Tá? Ao meu ver, estou de fora, não li o processo, você está bem mais a par do que eu, mas o esporte está desarmado e tudo, e é pagar, ou dividir, ou conversar com o cara, bicho, tu gosta do esporte, tu ama o esporte, divide isso aí, pelo amor de Deus, que o negócio tá ruim aqui, porque, né, atrás a gente sabe, né, a gente de fora a gente sabe dos jogadores que não eram pagos, salários, atrasos e tudo mais, é por aí o caminho? O direito está lá posto. É como eu venho dizendo desde o início. Não há mais o que discutir. O direito já foi deferido. O que ele ainda não está é líquido. O esporte ainda não apresentou a conta dele. A secretaria, no caso, a contadoria, que seria o cálculo oficial do juízo, também não apresentou a conta dele, só chegou hoje, tá? Mas, pelo que foi deferido, isso aí não vai vir muito diferente, não. É como você falou, isso vai vir 10 mil para lá, 10 mil para cá. Vamos dizer que venha 100 mil de diferença em relação a 4 milhões e meio. Então, assim, existem algumas outras saídas. A primeira delas, a conciliação.
sem sombra de dúvidas, a conciliação é o melhor caminho. Procurar Mas aí Adrielson teria que conciliar, pagar menos, e ele já tem um direito garantido, 4 milhões e pouco. Ou, na pior das hipóteses, Alessandro e demais amigos, parcelar esse débito. Adrielson, você ama o esporte, foi cria da casa, trabalhou aqui tantos anos. Faça o seguinte, vamos lá, Alessandro. Existe uma coisa que é o direito. O direito, ele permite que qualquer devedor ele pague 30% de entrada e divida o resto em 6 parcelas corrigidas. Isso é direito, tá? Então, ele não pode se insurgir se o esporte requerer o que a gente chama de parcelamento judicial, depositando 30% desse valor, ele não vai poder fazer absolutamente nada. Mas, mesmo assim, fica uma conta bem pesadinha, não é? Você dividir aí 5 milhões, 30% de entrada, já é 1,5 milhão. Né? E o resto para dividir em 6 vezes. É muito dinheiro. Então, eu não sei nem se o esporte tem no caixa esse dinheiro. Então, assim, o melhor caminho é a conciliação, é procurar, poxa, Adelson, ajuda a gente aí, parcela isso em 10, parcela isso em 12, vê onde a gente chegou, 20, né? Vê onde a gente chegou. A ideia de pedir, de repente, para o cara parcelar ao gosto dele. Complicado. Isso. Bruno, outra coisa que eu queria falar contigo, que é normal dentro uma situação normal e até por erro mesmo, né? Vamos lá, eu coloco o meu só para o torcedor que não está dentro do contexto, vou tentar ser o mais a comunicação mais rasteira no sentido de todo mundo entender, desculpa aí até a expressão, mas assim, eu tenho um cara que é desorganizado, não tem as documentações, remete a alguma coisa da época, né? Que a gente sabe que tinha, e, porra, mete para dentro que ele não pagava isso, aquilo e não sei o que, lá, e bota tudo. E chuta mesmo, diz que para torar. Estou dizendo que o advogado dele fez, não, tá? Nem estou dizendo que o Adrielson concordou com isso, mas acontece. O que a gente sabe das informações é que teve até casos dentro do esporte de não ter documentação. Pelo menos foi dito pela gestão que assumiu depois, né? Que aquela rixa, aquela polaridade danada, assumiu um novo gestor e disse: ó, não temos muitos documentos para comprovar certas situações jurídicas aqui, etc, etc, etc. Isso pode ter, a gente não está afirmando, pode ter acontecido porque 4 milhões e meio é dinheiro para Dedéu, tendo em vista que recentemente compramos um atleta, né, os direitos federativos, que foi o Coutinho, por 7 milhões, né? 7, não foi, Aníbal? 7 milhões, pronto. Então a gente está pagando 4,5 de prejuízo e não teve o atleta, não teve nada. Enfim, acontece muito disso, Bruno. Não, claro, lembrando, a gente está dizendo que o advogado fez, nem que o Adrielson, e enfim, a gente só está supondo, porque eu acho um valor muito absurdo. Porém, o esporte, naquela época, retratando, voltando para lá, né? A gente sabe que o esporte não pagava salário, atrasava isso. Enfim, o que não faltava era atraso financeiro com relação aos seus funcionários. O que acontece, Alessandro, você acabou até de responder e falou no início da nossa jornada de agora a pouco. O que é que os processos eles chegam a esse valor porque os salários eles eram muito altos. Estamos falando ainda de salário de 300, 400 mil reais. Está entendendo? Falta de pagamento de direito de imagem, falta de pagamento de FGTS, multas por conta desse descumprimento. Então, assim, a nível de justiça do trabalho, esse é um valor plenamente normal, plenamente factível. Agora, quanto à sua pergunta em relação à documentação, não é só o esporte, não. A grande maioria das empresas, ou boa parte das empresas, elas não têm essa organização de guardar os documentos, guardar os comprovantes, e aí, no final, elas terminam realmente sofrendo as consequências pela falta de organização. Por quê? Porque, infelizmente, existe um ditado que papel não reclama, tá? Então, assim, qual é a tendência do advogado do reclamante? Poxa, o cara
não recebeu nada. Saiu, como diz o ditado, com a mão na frente e outra atrás. Então, eu vou pedir tudo o que efetivamente ele poderia vir a ter direito. Então, é isso que os advogados fazem. Não é má fé, não é nada disso. É uma cautela. Por quê? Porque se não for deferido A, B e C, vai ser A e B. Se não for deferido A e B, vai ser deferido A. Então, alguma coisa eles têm. É isso que acontece a nível processual. Agora, não voltando a dizer, má fé, não Sim. Um mau costume, é porque realmente é uma praxe. Muitas vezes esses advogados, todos eles, vão para o processo sem nada receber. Eles vão para receber no sucesso, um percentual do sucesso. Sim. E aí, por conta disso, eles pedem absolutamente tudo. Pois nesse sentido, né, a gente agora só tem que acompanhar os fatos. O Aníbal, tem alguma pergunta? Acho que sobrou alguma dúvida para ti aí como torcedor? Doutor Bruno, muito bom dia para o senhor. Veja só, o que me deixa todo mundo assim, de boca aberta, doutor, é o valor que é muito alto, né? Porque, veja bem, Adrielson é um menino que ele é da base do esporte, né? Ele começou no esporte basicamente em 2014, 2015, e ficou no esporte até então, praticamente até 2020, quando ele foi transferido para o Lyon. Para quem não sabe, Adrielson tem 100 jogos pelo esporte. Em 2020, contra o Curitiba, ele é do Retiro, ele completou 100 jogos. Então, para um zagueiro completar 100 jogos, significa que ele jogou pelo menos 3 anos como titular. E, doutor, o que se pede nesse processo realmente... O que a gente imagina é que ele tenha jogado pelo menos 3 anos sem receber absolutamente nada, né? Porque para um jogador hoje requerer algo que foi há quase um quinquênio, 4 milhões e meio de reais, significa que no período que ele passou no clube de quase 4, 5 anos, ele não recebeu praticamente quase nada, né? E assim, eu não digo que ele é um Judas, não, ele está dentro dele, cara. O jogador tem que receber, né? Ele não tem que ser vaiado por isso. Mas quando ele jogar salário não pago, desculpa me intrometer, Bruno e Aníbal, salário não pago, tem o efeito que a gente chama tapioca, dobra tudo, tem que comprovar. Cascata, né? Efeito cascata, pronto, é por aí o caminho, né, Bruno? O que acontece, eu estou abrindo aqui a planilha que foi apresentada pelo advogado, para que vocês tenham ideia. Vamos lá. Salário retido de 2021. 263.216,53, que hoje dá 335 mil. Eu estou falando de um salário de um mês do ano de 2021. Fora as outras verbas, tá? Direito de imagem, 333 mil, que hoje dá 424. Então, tá na tela. Obrigado, Alessandro. O que é que acontece, gente? Como vocês estão vendo, os valores no meio do futebol são valores realmente muito elevados. E quando não se paga, tá? Ou não se tem a prova desse pagamento, infelizmente esses valores aí, eles vão lá para cima mesmo, tá? A justiça, ela funciona analisando fatos e provas. Então, tá lá, dai-me o fato que eu te darei o direito. O ônus processual, tá? Aí ele tem duas situações. Ele tem o ônus processual de quem alega e de quem está se defendendo. Está no Código de Processo Civil, está no Código de Processo de Trabalho. Então, você alega que deixou de receber. Se o esporte não comprovar esse pagamento, não fizer essa prova em sentido contrário, e pelo que está posto aí não foi, porque foi deferido, tá? E transitou em julgado, infelizmente dá nisso aí. E como Adrielson, tem muitos outros, não é? São muitas ações que o esporte tem. Então, os valores chegam a valores astronômicos, mas que a gente pode dizer que não são absurdos, são, infelizmente, a realidade do futebol. A realidade do futebol, né, Bruno? O cara ganha 200, 300 mil, não paga o salário,
tem que comprovar, não tem comprovante, dobra. E assim vai. Então, daqui a pouco chega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não necessariamente precisa, Aníbal, jogar 3 anos, não. Isso aí é para a gente trabalhar a vida toda e não vai chegar a 1/3 disso aí, quiçá. Mas jogador de futebol é outro universo e é como o Bruno esclareceu aí. Então tá aí, gente, passando algumas informações, né, da parte, não do processo, tá, gente? Isso aí é um demonstrativo é uma planilha, né, Bruno? Como na área do direito trabalhista que chama? Você Ela é uma planilha de liquidação de sentença, é uma planilha de liquidação dos cálculos. Então, sim. Foi deferido o direito e, com base no que foi deferido, o advogado dele apresentou essas contas aí, ó, salário, 13º, FGTS e assim sucessivamente. Direito de imagem. Beleza. Acho que não fica mais nenhuma dúvida, restou tudo aqui informado, né? E agradecer, Bruno. Obrigado, é por isso que você está na nossa equipe, macho velho, para assuntos jurídicos do Esporte Clube do Recife e do futebol brasileiro. Tem só mais um detalhe aí, que pode acontecer de que, uma vez finalizada essa execução, como eu falei lá no início, isso pode entrar lá naquele parcelamento da 12ª vara do trabalho, tá? Pode ser que esse processo vá para lá e ele entre lá naquela fila onde o esporte vai recolhendo um pedacinho todos os meses e continua recolhendo até hoje, segundo informações que eu obtive, mesmo com a recuperação judicial. Então, poderá vir a ser uma saída, mas é tudo ainda no campo das conjecturas, porque a gente ainda não teve a decisão final do magistrado em relação a esses cálculos. Não tem nem requerimento do esporte a ele quanto a isso, porque esses cálculos não foram apresentados pelo advogado do reclamante, de Adrielson. Não teve ainda cálculo do esporte e nem tampouco o cálculo oficial da contadoria. Uhum. Bom, só para lembrar, Bruno, o parcelamento para ir para a 12ª vara só e somente se o esporte requerer entrar em contato com o Adrielson, é isso? Ou pode juridicamente também o Adrielson colocar lá que não, eu vou parcelar, né, e automaticamente vai para a 12ª, é isso, né? O esporte pode requerer que essa execução, esse cumprimento de sentença seja remetido para lá, tá? Adrielson pode aceitar ou até não aceitar esse contexto, e mais uma vez também vai caber ao magistrado decidir se vai ou não. Então tem uma série de situações aí jurídicas que vão acontecer, mas que agora não tem mais muito o que fugir não, tá? Adrielson vai de alguma maneira receber este valor ou algo perto disso. Isso é fato. Ok. Beleza, então. Bruno, obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Pelo esporte, tudo. Tudo sempre. Valeu, meu irmão. Bom dia de trabalho para ti.